Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou falar sobre dilatação linear dos sólidos. A dilatação linear trata da dilatação de uma das dimensões de um corpo, como, por exemplo, o seu comprimento. Considere uma haste metálica de comprimento L0 a temperatura L0. Quando aquecida, ela passa a ter um comprimento L e uma temperatura T. Então, imagine assim, por exemplo, a gente tem lá a haste metálica e ela tem um comprimento L0. Quando a gente aquece essa haste, o calor faz com que as moléculas que compõem essa haste se agitem um pouco mais, aumentando o seu tamanho. Então, aqui a gente tem duas coisas para se analisar. A primeira é o seguinte, ela tinha uma temperatura inicial T0 e passou a ter uma temperatura final T. Então, a gente pode falar que a variação na sua temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Outra coisa também ocorreu foi com o seu tamanho, Se a gente for comparar, essa barra inicial, ela tinha esse comprimento. Quando ela foi aquecida, ela passou a ter esse comprimento todo. Então, eu posso dizer que a variação no seu comprimento é sempre o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, aqui a gente está vendo que ela dilatou. Normalmente, a gente vai levar em consideração a dilatação da barra somente em um sentido, porque, na verdade, quando o material é aquecido, ele sempre vai se expandir em todos os sentidos, que é o comprimento, a largura e a altura, no seu volume total. Mas a gente vai estudar no momento só a dilatação linear. Quais são as características básicas da dilatação linear? A dilatação linear é sempre diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser a sua variação de comprimento, certo? A dilatação linear também ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial, ou seja, quanto maior o tamanho inicial da barra, maior vai ser a dilatação, a variação na sua dilatação. E outra, a dilatação linear depende do material de que é constituído o corpo. O que quer dizer isso? Cada material tem um comportamento diferente. Tem materiais que se dilatam mais e tem materiais que dilatam menos, certo? E aí, a gente pode dizer o seguinte, que a variação do comprimento da dilatação, do material, é igual ao comprimento inicial vezes a capacidade de crescimento vezes a variação da sua temperatura. Então, essa aqui é a fórmula básica da dilatação linear, onde a gente pode dizer que a variação no seu comprimento, o nosso ΔL, a gente pode dizer que ele vai ser L menos L0, que é a variação do comprimento do material. O L0 é o comprimento inicial. O alfa é o coeficiente de dilatação linear, certo? E o ΔT é a variação de temperatura, beleza? Agora, é interessante a gente saber algumas aplicações que a gente pode ter na dilatação linear. Elas são muito mais comuns no nosso cotidiano do que a gente imagina.
A primeira aplicação da dilatação linear que vem ao cotidiano seriam as lâminas bimetálicas. Quando você solda duas barras de materiais diferentes, você obtém uma lâmina bimetálica. E ao submeter a mesma variação de temperatura, essa lâmina bimetálica, é interessante você lembrar que o sistema vai se curvar para o lado da barra de menor coeficiente de dilatação quando aquecida e para o lado de maior coeficiente de dilatação quando resfriada. As lâminas bimetálicas são muito utilizadas nos relés térmicos. Por exemplo, nos termostatos de alguns dispositivos que desligam automaticamente quando a temperatura atinge determinado valor. A gente usa isso para controlar a temperatura de ambientes, nos ar-condicionados, nas geladeiras, nos freezers, no ferro elétrico automático, né? Nos fornos e fogões elétricos. Então, ela é usada sempre nesse tipo de equipamento. Agora eu vou resolver dois exemplos. A primeira questão fala assim: qual será o comprimento de uma barra de concreto de 2 metros a 30 graus Celsius após ser exposta a uma temperatura de 50 graus Celsius? Considere o coeficiente de dilatação linear do concreto igual a 6,8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Então, o que a gente pode tirar daqui? Vamos pegar alguns dados do problema, certo? O primeiro dado que eu tenho é o concreto tinha um comprimento inicial de 2 metros, quando a temperatura também inicial era de 30 graus Celsius. Após ser exposta a uma temperatura, né, de 50 graus Celsius, ou seja, ela chegou a uma temperatura de 50 graus Celsius, qual foi o comprimento final da barra? Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar o seguinte, ó, variou a temperatura, então a variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o ΔT vai ser o quê? 50 menos 30, eu vou ter um ΔT de 20 graus Celsius, certo? Aí vai ficar assim, ó, ΔL é igual a L0 alfa ΔT. Então, o meu ΔL vai ser 2 vezes, aqui, ó, o coeficiente de dilatação 6,8 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura, que é 20 graus Celsius. Então, ΔL é igual a 40, porque 2 vezes 20, 40, vezes 6,8, vezes 10 a menos 6. Então, eu tenho um ΔL de, vamos botar assim, ó, 272 vezes 10 a menos 6. Então, a gente tem que resolver isso. Como eu vou fazer? Eu gosto de falar assim, ó, eu escrevo o número que está multiplicando a base 10. A base 10 tem sinal negativo? Tem. Então, eu vou contar da direita para a esquerda 6 casas. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula. Então, aonde não tem nada, eu boto um 0 para representar nada. Então, esse número, na verdade, ele é o quê? Isso aqui, na verdade, é o 0,0000276 metros, beleza? Mas eu não acabei, porque eu quero o comprimento final, e aí a gente tem que lembrar o seguinte: o comprimento final é o comprimento inicial mais o que ele dilatou. Mais o que ele dilatou, certo? Então, vai ficar assim, L é igual a 2, que é o nosso comprimento inicial, mais o 0,000276.
Então, eu sei que o comprimento final é 2,000276 metros. Beleza? O outro problema fala assim, ó. Um fio de cobre tem 20 metros a temperatura de 20 graus Celsius. Se a temperatura aumentar para 35 graus Celsius, qual será o seu comprimento? Considere o coeficiente de dilatação linear do cobre igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o que eu vou fazer? Dados. Né? Quais são os dados? Comprimento inicial, 20 metros, a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, certo? Ele vai aumentar a temperatura para 35 graus Celsius. Qual vai ser o seu comprimento? Né? Então, vai ficar ΔL é igual a L0 alfa delta T. ΔL vai ser, o L0 é 20. O alfa a gente tem aqui, ó, 1,8 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. De 20 para 35, subiu 15. Por que 15? Porque 35 menos 20, 15. Então, ΔL é igual a 300, certo? Vezes 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o ΔL vai ser 300 vezes 1,8, vai me dar 540 vezes 10 a menos 5. Como a gente vai fazer isso? Escreve o número, 540. Conta da direita para a esquerda. 5 casas. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, vírgula. Então, aumentou o quê? 2 zeros. Então, o número é o quê? Esse número é igual a 0,00540 metros. Mas ele quer o comprimento final, bola. Então, vamos lá. O comprimento final é igual a L0 mais o ΔL. Então, o L vai ser igual a 20 mais 0,00540 ou 0,054. Então, o L vai ser 20,0054 metros. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.